Arno do céu, você acredita na igreja? Você consegue amar a igreja? Pois é, eu quero conversar hoje com você sobre esse tema tão importante para todos nós. A igreja, o corpo de Cristo, muito além da instituição religiosa. E para começar, eu quero trabalhar com você ah, o que significa ser igreja. A palavra a igreja normalmente é conhecida como uma instituição religiosa. A instituição religiosa que é um prédio, que é baseado em programações, em eventos, a igreja que trabalha para si, por si, tudo totalmente voltada para si. Quando a gente olha para o significado da igreja, aí você remonta lá às palavras de Jesus, você vai encontrar a palavra eclesia. Ela significa os chamados para fora. Quando Jesus fala da igreja, ele não fala de um sistema religioso, ele fala de um sistema de governo. A eclesia era um grupo de pessoas executores da vontade do imperador. E Jesus disse: Eu vou ter a minha igreja e o meu grupo vai executar a minha vontade sobre a face da terra. Então, a eclesia, né, a igreja, ela tem o foco orgânico nas pessoas, é uma assembleia livre, as pessoas vêm por livre escolha, é baseada em relacionamentos autênticos, a igreja não depende de um prédio, ela depende dos seus relacionamentos para ser saudável, e são cidadãos ativos tomando decisões em conjunto a favor da comunidade, a favor das pessoas ao seu redor. A igreja ela não vive para si, por si, mas ela vive para as pessoas. E aqui você vê uma grande mudança de significado, o que é igreja. E eu quero te convidar a você ter uma experiência de mudar a sua mentalidade, a sua maneira de pensar sobre a igreja. Eu garanto que você vai se surpreender no que a igreja, o que significa ser igreja. E Jesus ele deu a palavra dele como uma base para que a igreja seja edificada, construída. Você tem o alicerce, quando Jesus conversa com seus discípulos e pergunta para eles, depois de ter perguntado o que os outros dizem. Os outros dizem que você é o profeta. Mas o que você diz? E Pedro, ele, inspirado por Deus, ele diz assim: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E depois Jesus diz assim: Puxa, isso não veio da tua cabeça, Pedro, isso foi uma inspiração do céu. E ele diz: Sobre essa pedra, sobre essa declaração, eu vou edificar a minha igreja, eu vou construir ela. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então a igreja só se estabelece quando nos firmamos sobre a revelação pessoal de quem Jesus é. E aqui vale uma conversa ao pé do ouvido. Quem é Jesus para você? Como você tem experimentado a Jesus? Ele é o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus, e aquele que te unge. Eu quero te convidar a você declarar a Jesus como o Senhor da sua vida e experimentar a unção dele, a Cristo como aquele que move em sua vida. A igreja é baseada na revelação de Jesus, de Cristo, né? Na vida de cada um de nós. E quando você tem essa experiência, meu amigo, minha amiga, as coisas mudam de uma forma extraordinária. E Jesus ainda dá mais uma dica quando ele fala sobre a igreja, o fator de diferenciação da igreja com qualquer ajuntamento de pessoas, é a palavra que ele disse ali, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu vou estar junto com eles. Então, porque onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, esse é o fator de diferenciação. Você tem duas, três pessoas, elas se reúnem e a presença de Jesus no meio delas é que manifesta a igreja, aqueles que são chamados para fora, que estão ali não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade dele, para executar a vontade dele. E aqui nós temos um texto interessante que eu queria te mostrar em tela cheia. Veja aí, a anatomia da autoridade celestial. Quando Jesus ele morreu, ressuscitou, o poder da ressurreição, ele vem e manifesta a Jesus. Depois ele é assentado à direita
nas regiões celestes, acima de todo principado e poder. Todas as coisas no céu e na terra lhe são submissas. Ele é colocado como cabeça, quer dizer, como a autoridade máxima, e aí acontece uma mudança significativa. Ele é entregue por Deus à igreja. E a igreja hoje é a expressão na terra de quem Jesus é nos céus. Então, e ele se torna o cabeça da igreja. Veja, esse quadro ele é muito interessante, ele não se entende ele simplesmente com a razão, precisa sim ter uma revelação. Você pode ler ali em Efésios capítulo 1, faz parte da oração de Paulo pela igreja, você vai ver que impressionantes são todas essas declarações, como que essa anatomia, né, da autoridade celestial. E a autoridade de Jesus, ele é dado à igreja por intermédio da manifestação da unção que havia sobre Jesus, agora sobre a sua igreja. Então a igreja se torna o corpo de Cristo, que manifesta a Cristo Jesus. E ele então, a Bíblia então cita o fato que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche. A igreja ela é para revelar em sua plenitude a presença de Jesus, de Cristo, o poder dele e o propósito dele. A presença nos envolve e com ela vem o poder, o dunamis de Deus, e vem tocando as nossas vidas, nos transformando. Aí o propósito de Deus ele se cumpre na cura, na libertação, na mudança de mentalidade, na mudança de posicionamento, de atitude de vida. O propósito de Deus em nossa vida, ele se cumpre e nós começamos a entender a razão da nossa vida, de manifestarmos a vontade de Deus sobre a face da terra. Então a igreja ela é esse recipiente da manifestação, da unção de Cristo, e ela então ela pode servir e abençoar pessoas. E assim, a igreja ela manifesta o reino de Deus. E manifesta como? Trazendo a mente de Cristo, trazendo a cultura do amor, da honra, por exemplo, trazendo a linguagem que vem dos céus, uma linguagem de honra, e fortalecendo os relacionamentos. O reino de Deus, então, ele é construído baseado no amor, que é uma cultura do reino de Deus, o amor mútuo e o amor às pessoas, de servir as pessoas. Então, a igreja, ela governa servindo as pessoas, ela governa amando pessoas, amando o seu vizinho, seu companheiro de escola, seu companheiro de trabalho, onde você se move, Deus usa a sua vida para abençoar pessoas. E o reino se manifesta, então, onde o amor aos irmãos se torna a doação mútua, um para com o outro, um ajudando os outros. As pessoas vão vendo como a igreja se ama e então vão crendo que realmente Deus é verdadeiro, né? E não é sobre nós, é sobre Ele se manifestando em nossas vidas. Assim, nós temos um princípio muito interessante, importante para a nossa caminhada aqui, é o discernimento do corpo. A Bíblia diz assim que muitos, porque não discerniram o corpo, eles ficaram fracos, ficaram doentes e alguns até dormiram, no sentido de morrer. Então, quem come e bebe sem discernir o corpo, no contexto da ceia que é colocado isso, bebe para si mesmo o juízo. Eu preciso aprender a discernir, a separar a igreja, discernir a igreja. Eu não posso falar mal da igreja. Eu não posso me posicionar e eu preciso entender a honra que o corpo de Cristo ele precisa sobre a face da terra. E ele é um corpo espiritual, mas se manifesta na reunião onde 2 ou 3, ou de uma família, ou de muitas famílias se reúnem, né? E eu preciso aprender a discernir a igreja, honrando e valorizando o corpo de Cristo, né? É o que nos torna fortes e saudáveis na fé. Quando você vê que a igreja é o maior projeto de Deus sobre a face da terra, você aprende a amar a igreja e a não se doar, e como outras pessoas o fazem, de falar mal da igreja. Então, a pergunta é como é que a igreja é constituída? Vai lá, a constituição orgânica da igreja. Deus toca um indivíduo, que toca então a sua família, e aí você tem uma célula-mãe, onde 2 ou 3 estão reunidos. Uma família ajuda a outra família, que ajuda a outra, que ajuda a outra, que ajuda a outra. Assim nós nos tornamos uma igreja local, um corpo local,
uma reunião local de várias famílias, onde essas famílias vivem e trabalham uma para servir as outras e uma para abençoar as outras. E assim como uma nação, por exemplo, ela é constituída por células, né, por famílias, o nosso corpo é constituído por células, assim a nação também é constituída pelas células que são as suas famílias. Eu vou identificar a saúde de uma nação pela saúde das suas famílias, a mesma coisa que acontece. Eu vou identificar a saúde de uma igreja pela saúde das suas famílias. E então esse é um código-fonte, né, para quando nós entendemos. Nunca digo eu sou a igreja, nós somos a igreja, né? O exemplo do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus, né? Ali a oração sempre é no conjunto. Muito bem, quero te convidar a você amar a igreja, você se reunir com outras famílias e ter uma experiência profunda do que é ser igreja, quando você se doa para alguém e você percebe como alguém se doa a você. Se você tem uma família saudável, olhe para o seu redor e você vai ver uma outra família que precisa da sua ajuda para ser abençoada. E eu quero te incentivar a você ser uma dessas pessoas que ama a igreja, porque igreja é ser família. Eu quero te convidar a você compartilhar esse vídeo com alguém que está precisando, né, de entender o que é a igreja, de ser renovada. Nós temos muitas pessoas decepcionadas com a igreja e nós precisamos ressignificar, nós precisamos dar um novo valor e sentido para a igreja. E é só conversando, é só compartilhando a verdade da palavra de Deus para que a gente possa experimentar na sua pureza o que é a igreja. Muito bem. O paradoxo, né? Por que uma igreja precisa de prédios? E muitas vezes, muitas igrejas vivem em torno de prédios. Por que ela precisa de um CNPJ, de um estatuto? Não é só ser família, viver juntos? Bom, o exemplo é muito simples. Quando eu nasci, meu pai foi no cartório e me inscreveu lá no cartório. Eu recebi uma certidão de nascimento. Logo, quando eu me comecei a movimentar, eu precisei fazer meu registro civil, o meu RG, depois precisei fazer o meu CPF. Essa documentação, o que ela me faz? Um cidadão do país, e com essa documentação eu posso me mover oficialmente na sociedade, né? E quando uma igreja ela pega a sua certidão de nascimento, que é o seu estatuto, pega o seu número, que é o seu CNPJ, ela pode se movimentar e ser reconhecida diante da sociedade civil, diante do governo civil. Então, todos os bens que ela tem estão no nome desse CNPJ, e os estatutos orientam como essa igreja é estabelecida, cada igreja tem o seu estatuto e precisa demonstrar como é que ela vive, e cada família precisa de uma casa para morar, assim como a igreja precisa de um prédio. Quando você tem 2, 3, 20, 30, 50 pessoas, as salas, as garagens já não são tão grandes. A gente precisa de um lugar para se reunir. Mas nós não nos reunimos num lugar para adorar a parede. Nós usamos aquele lugar, aquele prédio. Não chamamos aquele prédio de igreja. A nossa reunião é a igreja. O prédio é simplesmente um prédio que acolhe a família de Deus, que é a igreja. Então, é necessário? Sim, é necessário, para que nós tenhamos autoridade sobre a face da terra e também as pessoas possam identificar e nos encontrar como igreja onde nós estamos. Bem, vamos avançando. O propósito final da igreja nesse processo é a edificação da igreja. Você tem esse texto da palavra de Deus, que eu gosto muito, de 1 Coríntios 14, 12, que diz assim: visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Até um fato curioso nesse versículo, você não tem a palavra no grego dons, simplesmente diz assim: você que deseja o espiritual, procure progredir para a edificação da igreja, procure conhecer as coisas espirituais, porque a igreja ela é o mover espiritual, e é pelo Espírito que nós nos edificamos mutuamente. Precisamos crescer no entendimento das coisas espirituais. E quando a igreja se reúne, ela
ela cresce. Como é que nós nos edificamos mutuamente? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho nisso. Então, como que você e eu nós edificamos a igreja? Quando você e eu nós buscamos como pessoa a Deus e Ele fala conosco, eu começo a orar pelo meu próximo e pergunto: Deus, o que que eu posso fazer? Como é que eu posso tocar a vida daquela pessoa? Eu vou para uma reunião não para ser abençoado, eu vou para uma reunião para abençoar. A mentalidade da igreja não é uma mentalidade de uma caixa d'água, é uma mentalidade de um canal. Tudo que eu recebo para doar e para abençoar outras pessoas. E quando eu começo a receber e eu repasso o que eu recebo, o que acontece? O meu próximo, ele é edificado, e assim a igreja é edificada. Tem um outro texto que eu gosto muito, de 1 João 1:7, que diz assim, no contexto que Deus é luz, e nós estamos na luz como Ele está na luz. E quando nós andamos na luz como Ele está na luz, o que acontece? Os nossos pecados são perdoados, nós somos purificados, e nós temos comunhão uns com os outros e a igreja é edificada. Então, Deus, Ele é luz, Ele nos revela a vontade dEle, Ele abre o nosso coração, nosso entendimento para as coisas dEle. O que acontece? Quando nós falamos daquilo que Deus fala conosco, nós temos uma comunhão sincera. E quando nós compartilhamos a palavra, a vontade de Deus é cumprida e nós, assim, entramos num ciclo de crescimento e edificamos o corpo de Cristo. Veja como é maravilhoso essa verdade em nossas vidas. E eu quero te incentivar, quando você vai à sua igreja, e se você ainda não vai, quero te convidar a você procurar uma boa igreja onde Jesus é adorado, onde pessoas servem uns aos outros, onde você tem esse sentimento de família. Vá para uma igreja assim, que tem um sentimento de família. E vá lá não com o intuito de receber, não seja um consumidor na igreja, seja alguém que vai ali para servir, para abençoar uma pessoa, abençoar outra pessoa, abençoar um terceiro, e junto com eles abençoar outras pessoas. Tem tanta necessidade nesse mundo, e você e eu nós precisamos ser aqueles que são canais de Deus para abençoar pessoas. Eu quero te convidar a você compartilhar esse vídeo com alguém, a colocar o seu like e a se inscrever no canal, e assim nós juntos vamos poder abençoar mais e mais pessoas. Vamos avançar mais um pouquinho, já chegando quase no final. Qual é que seria um sonho de igreja? Veja aqui oito áreas, eu acho isso aqui fantástico. Um amor total a Deus, um amor claro, ardente um para com os outros, serviço radical, nós estamos aqui não para ser servidos, mas para servir. E nas pequenas coisas, você não precisa estar num púlpito para servir. Você pode levantar um papel de bala no chão, é uma maneira de servir. É um discipulado verdadeiro, onde nós nos incentivamos uns aos outros a seguirmos ao Senhor Jesus, onde nós investimos generosamente para que nós juntos possamos fazer mais para abençoar mais pessoas, onde nós temos celebrações da igreja, que eu chamo os cultos, né, entusiasmados, cheios do Espírito Santo, onde nós vamos, cantamos a Deus, onde nós oramos uns pelos outros, onde nós falamos sobre a programação que nós temos na semana, onde nós recebemos a palavra de Deus e oramos novamente uns pelos outros. A casa de Deus é uma casa de oração, é uma casa de adoração, onde a gente canta, a gente ora, a gente ouve a palavra de Deus, a gente discerne junto, a gente se abraça. É um lugar excepcional. A igreja também é um lugar onde os grupos, nós nos reunimos em grupos familiares, em grupos menores, para que a gente possa se cuidar um ao outro, ter o trato mais pessoal um com o outro e o alcance cheio de compaixão para com as pessoas. É um lugar onde nós fortalecemos uns aos outros para abençoar outras pessoas. E fica aqui uma última palavra, cuidando daquilo que lhe pertence. Quando Paulo falou com a igreja lá de Éfeso, lá na praia, ele disse o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores, né, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A igreja, ela pertence a Deus, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela é muito preciosa e você e eu somos chamados a cuidar de nós e cuidar uns dos outros.
Há uma mentira que corre por aí que diz assim, né? Você cuida de você, eu cuido de mim, deixa Deus cuidar de todos. E a princípio parece uma boa ideia, mas não é o pensamento de Deus. Precisamos mudar o pensamento. Assim como Caim e Abel, né? Caim matou Abel e depois Deus foi falar com Caim, cadê teu irmão? A gente diz, não, mas eu não sou responsável por ele. Deus diz, sim, você é responsável. Então há pessoas que você e eu, nós precisamos ajudar e resgatar e abençoar pessoas. Ser verdadeiramente igreja, nos preocupando uns com os outros, nos amando uns aos outros. E eu quero te convidar a você ser essa pessoa que cuida de você mesmo, mas também cuida das outras pessoas ao seu redor para as abençoar. Então, muito obrigado por estar junto aqui comigo. Me ajude a fortalecer a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Ela precisa ser tocada e abençoada por você e por mim. Vamos proteger ao corpo de Cristo e servir a Ele e nos alegrar naquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Um forte abraço. Deus abençoe tremendamente a sua vida.